Olá pessoal, dando continuidade à aula, vamos fazer mais um exercício de estática de construções. Bom, temos aqui este problema. Determine a força normal, o esforço cortante e o momento fletor nos pontos D e E da viga. Ponto D, este ponto aqui. Ponto E, aqui, da viga. O ponto D, este ponto, está localizado à esquerda do suporte de rolete em B. Então, nesse rolete, nesse suporte, o ponto D não está sobre ele, mas imediatamente à esquerda. Onde, no ponto B, existe um momento de binário que atua. Momento de binário quer dizer um torque externo agindo aqui, que é este torque aqui. Ó. Este torque vale 6 kN por metro. Isso aqui é uma viga presa no ponto A por um pino, que gera duas forças, uma no eixo Y, outra no eixo X. E aqui um rolete, que gera uma única força em Y. Aqui no ponto C temos um cabo esticado, inclinado, puxando a viga com uma força de 5 kN. Este cabo está preso a esse triangulinho. O que significa esse triângulo? Isso aqui é como se ele tivesse dado o valor do ângulo aqui, 30 graus, 40 graus, enfim. Mas ao invés de dar o valor do ângulo, ele dá um triângulo mostrando as inclinações. Projeção horizontal 4, projeção vertical 3 e hipotenusa 5. Por exemplo, se eu quero calcular o seno do ângulo que esse cabo forma, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, é 3 sobre 5, 3 quintos. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, é 4 quintos. Então, olhando para esse triângulo, é como se eu tivesse o ângulo em mãos. Aqui uma carga distribuída retangular de 2 kN por metro. E aqui uma carga distribuída triangular, que vai de 2 kN por metro até zero. Aqui 3 metros, 1,5 metro e 1,5 metro. A brincadeira é determinar os esforços solicitantes no ponto D e no ponto E. Vamos lá. Primeira coisa a fazer, determinar todas as reações externas, as forças, as reações do apoio. Veja, se nós formos um pouco espertos, para ganhar tempo, eu preciso ver onde que eu vou cortar minha viga para calcular os esforços internos. Porque dependendo de onde eu cortar, eu não preciso de todas as reações de apoio. Dependendo de onde eu cortar, eu preciso. Uma coisa é fato, se tiver dúvida, calcule todas as reações de apoio. Quem são as reações do apoio? A Y, a X e BY. Vou ter que calcular todas? Se você não enxergar uma maneira de simplificar o problema, vai. Tem dúvida? Calcule todas. Neste problema aqui, o autor, ele não calculou todas, por quê? Porque ele só pegou o lado direito da figura, então ele só precisou do BY. Então, ele vai calcular BY dessa estrutura. Olha, esta distribuição retangular gera uma força resultante de 2 vezes 3. Força resultante é a área do retângulo, base vezes altura. 2 vezes 3 kN agindo no centroide da distribuição. O centroide da distribuição retangular é o meio dela. Se daqui a que mede 3 metros, a força resultante atua em 1,5 metro da extremidade esquerda e 1,5 metro do ponto B. A distribuição triangular, a força resultante também é a área do triângulo. Então, é metade da base vezes a altura. A altura é 2, a base também é 3. Metade de 2 vezes 3. Agindo no centroide da distribuição. Lembre-se, o centroide de um triângulo está 1/3 do lado da base e 2/3 do vértice. Esse triângulo deitado, ele está a 1/3 nessa distância e 2/3 nessa. 1/3 de 3 dá 1, então ele está 1 metro aqui. Ó. Vamos calcular o torque em relação ao ponto A. Se eu calcular o torque em relação ao ponto A, eu sumo com as forças AX e AY. Torque é um momento. Somatória dos torques em relação a igual a zero. Somatória dos momentos em relação a A igual a zero. Então vamos lá, olha. BY, força BY, vezes a distância ao ponto A, que é 3. BY vezes 3. Positivo, só fazer a regra da mão direita. Teu dedão está saindo do plano da tela. Menos
2 vezes 3 vezes 1,5. 2 vezes 3 é a força resultante da distribuição triangular. 1,5 é a distância dela ao ponto A. Menos porque está entrando no plano da tela. Menos 6. Quem é 6? 6 é esse torque externo, que está no sentido negativo. Menos o torque desta força, meio de 2 vezes 3 vezes a distância, que vai dar 4 metros. Menos meio de 2 vezes 3 vezes 4. Menos o torque desta força. Esta força na horizontal não gera torque, a componente dela porque passa pelo polo. A vertical vai ser menos 5 vezes o seno do ângulo, que vai ser quem? 3/5. Seno é cateto oposto por hipotenusa. 3/5. Vezes a distância dessa força ao ponto A, que é 1,5 mais 1,5 mais 1 mais 2, que dão 6. Então, 5 vezes 3/5 vezes 6. Tudo isso tem que dar 0. Isolo BY, BY dá 15 kN. Então, nesse problema só calculamos o BY. Por que não vamos calcular o AY e o AX? Porque nós só vamos pegar as extremidades a partir da direita. Tá aqui. Figura essa. Vamos calcular primeiro o torque, o momento fletor, força normal e a força cortante no ponto D. O ponto D está imediatamente à direita do BY, à esquerda do BY, desculpa, está aqui. Então vamos calcular, faço o corte aqui sobre BY. Quando eu calculo, nessa figura, desculpa, não sei porque aqui é a figura CD, nesta figura, faço o corte imediatamente sobre o BY, está aqui o BY. Como o ponto D está um pouquinho à esquerda, o BY entra nesse corte. Então, temos BY, a força resultante da distribuição, que é meio de 2 vezes 3 kN, a distância até o vértice C, aqui, que é de 3 metros. O torque externo resistente de 6 kN por metro. Esta força age 1 metro do corte. Agora, vamos colocar aqui normal em D, força cortante em D e momento fletor em D. Lembre-se que o sentido dessas forças e do torque colocado obedece àquela convenção de sinais que nós já discutimos em aula e na videoaula anterior. Então tá aqui. Vamos fazer a somatória das forças em x igual a 0. Somatória das forças em x igual a 0. Então vamos ter força, a componente dos 5 kN no eixo x. É 5 vezes o cosseno do ângulo. 5 vezes 4/5. Menos o ND, que está para cá. Isso tem que ser igual a 0. Daqui nós concluímos que ND vai dar 4 kN. Façamos a somatória das forças no eixo Y igual a 0. Então temos VD mais BY, que vale 15, menos meio de 2 vezes 3, menos a componente aqui, que é 5 vezes o seno. 5 vezes 3/5. Essa é a conta que eu fiz. Isso tem que dar 0. Isolo a força cortante em D, que vai me dar menos 9 kN. Calculemos o momento fletor no ponto D. Então, momento fletor aqui é negativo, ó, entrando, menos MD. O momento torque externo aqui, de 6 kN, também é negativo, menos 6, menos este momento desta força. A força é meio de 2 vezes 3, vezes a distância, que é de 1 metro. Menos meio de 2 vezes 3 vezes 1. Menos o torque desta força, que é 5, vezes a distância 3, vezes o seno do ângulo, que é 3/5. Menos 5 vezes 3 vezes 3/5. Isso tem que dar 0. Isolando o momento fletor em D, ele dá 18 kN/m. Agora vamos fazer o corte no ponto D. Ponto D está aqui, ó. Não, desculpa, no ponto E. Já fizemos o corte no ponto D, agora no ponto E. Está aqui, ó, esse desenho aqui. No ponto E, a minha distribuição, agora ela não é mais esse triângulo todo, mas apenas uma parte dele.
Se nós olharmos aqui o triângulo todo, a força aqui ela vale 2 kNm e essa distância vale 3. 2 kNm e aqui 3. Como eu cortei no ponto E, o ponto E está a uma distância de 1,5 m da extremidade direita. Então, se a distância caiu a metade, a força cai a metade. Isso aqui era 2 kNm, aqui é 1 kNm a carga. Então, aqui eu tenho uma carga de 1 kNm. A força resultante, ela vai ser como? A força resultante dessa pequena distribuição. Vai ser base vezes altura sobre 2. 1 kNm, tá? Que é a altura, vezes a base 1,5 dividido por 2, que é meio. Esta é a força resultante. Meio vezes 1 vezes 1,5. A distância do centroide é 1/3 da base. 1/3 de meio, de 1,5 é meio metro. Está aqui. Temos essa distribuição. Força cortante em E, força normal em E, momento fletor. Somatória das forças em X igual a 0. Então, 5 seno do ângulo, que vai dar 5 vezes 3/5. Desculpa. A componente horizontal. Então, é cosseno. 5 vezes cosseno do ângulo. 5 vezes 4/5 para cá. Menos NE para cá tem que dar 0. 5 vezes 4/5 menos NE igual a 0. Com isso, NE igual a 4 kN de força. Somatória das forças no eixo Y. Força cortante em E, para cima. Menos meio vezes 1 vezes 1,5 para baixo. Menos 5 seno. 5 vezes 3/5. Isso tem que dar 0. VE menos meio vezes 1 vezes 1,5 menos 5, 3/5 é igual a 0. Daqui nós tiramos que a força cortante em E é 3,75 kN. E o torque aqui? Somatória dos torques em relação ao ponto de corte tem que dar 0. Então temos esse torque, o momento fletor ME, negativo, menos ME. Menos meio de 1 vezes 1,5 vezes meio, que é a distância. Menos meio, 1,5 é a força, vezes meio metro a distância. E aqui, 5 kN vezes o seno, que é 5 vezes 3/5, vezes a distância daqui até o ponto do torque, o polo, que é 1,5. 5 vezes 3/5 vezes 1,5. Isso tem que dar 0. Daqui nós tiramos que o momento fletor em E vale menos 4,875 kN.